Boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje à noite eu trago como tema da mensagem como enfrentar as tempestades da vida. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4, dos versos 35 ao verso 41. Marcos, capítulo 4, dos versos 35 ao 41. As Escrituras Sagradas dizem assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós estamos diante de um episódio que é relatado por um apóstolo chamado Marcos. E esse episódio chama a nossa atenção por dois motivos. Primeiro, porque esse episódio se passa num dos cenários mais conhecidos do ministério de Jesus Cristo. Esse episódio, ele se passa no Mar da Galileia. O Mar da Galileia, ele é mencionado em vários textos das Sagradas Escrituras. No Velho Testamento, o Mar da Galileia é descrito no livro de Números, capítulo 34, versículo 11. Ele é chamado de Quinéret, Lago de Quinéret. No Novo Testamento, além de Galileia, o Mar da Galileia também é chamado de Genezaré. Isso você pode encontrar no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Ou ele recebe o nome, no livro de João, capítulo 6, versículo 1, ele é chamado de Tiberíades, Lago de Tiberíades, em homenagem a Tibério César, imperador romano. Mas há algo mais importante também, ou há outra coisa muito importante também, sobre esse cenário fantástico onde ocorre esse episódio. O Mar da Galileia, ele é mencionado nas Escrituras várias vezes. Dos 33 milagres registrados nos Evangelhos, escute bem, dos 33 milagres que são registrados no Evangelho, 18 desses milagres acontecem próximo ao Mar da Galileia. 18 desses milagres, eles foram realizados na região onde ficava o Mar da Galileia. Agora, há uma coisa muito interessante sobre esse lugar. Apesar dele receber o título de mar, não é um mar, é um lago. Não é um mar, é um lago. E ele é um lago cercado por montanhas. Ele é cercado por montanhas por todos os lados. É um grande lago que fica localizado a 100 quilômetros da cidade de Jerusalém. É como se nós saíssemos daqui até Presidente Figueiredo. Uma grande informação que nós temos sobre esse lugar é que esse lugar, que é um lugar maravilhoso,
que Deus me deu a oportunidade de conhecer de perto, ele só existe por 3 razões. Número 1, ele não existiria se não fossem as águas de um rio muito famoso nas Escrituras Sagradas, onde Jesus Cristo foi batizado. Ele só existe porque existe esse rio. E as águas desse rio, chamado Rio Jordão, ele desemboca lá no Mar Morto. Segundo, esse Mar da Galileia, ele só existe por causa das águas das chuvas, que elas descem por essas montanhas que circundam esse lago. E elas descem e se alojam, e elas ficam ali, naquele lugar, formando esse lago magnífico chamado de Mar da Galileia. Terceiro, o Mar da Galileia só existe por causa da neve que fica acumulada no cimo, no cume, no topo dos montes que circundam esse lago. Quando batem as chuvas, aquela neve derrete, e ela desce, e ela enche mais ainda esse lugar. Essa terceira informação é uma informação extremamente romântica, porque ela nos faz lembrar do capítulo 133 do livro de Salmos, versículo 3, onde o salmista diz que é lá do Monte Hermon, um dos montes, ou seja, o monte mais importante que circunda o lago, esse lago chamado Mar da Galileia, o monte mais importante chamado Monte Hermon. A Bíblia diz que é de lá que desce a bênção do Senhor. Então esse mar, ele existe por 3 razões: por causa das águas do Jordão, por causa das chuvas e por causa da neve derretida que desce para avolumar esse lago, esse lugar chamado Mar da Galileia. Agora, a segunda razão porque esse episódio relatado por Marcos chama a nossa atenção é por causa de um fenômeno que acontece em várias partes do mundo, mas acontece com mais frequência no Mar da Galileia. Por que acontece com mais frequência no Mar da Galileia? Porque por ficar numa área baixa, o vento ele desce e ele agita a água, formando ondas muito grandes. Então, a segunda razão, ou seja, o segundo motivo que chama a nossa atenção é a palavrinha tempestade. Esse fenômeno chamado tempestade. Esse texto mostra a presença de uma tempestade muito violenta nesse dia. Agora, o que é uma tempestade? Tempestade é uma agitação violenta. Tempestade é um fenômeno atmosférico que ele não dura muito tempo. Ele é rápido, mas ele deixa grandes estragos. É um fenômeno que vem acompanhado de ventos fortes, é um fenômeno que vem acompanhado de chuva, é um fenômeno que vem acompanhado muitas vezes de granizo, é um fenômeno que muitas vezes vem com relâmpagos assustadores, é um fenômeno que vem acompanhado de raios. Portanto, tempestade é um fenômeno assustador. Aqui na nossa região, quando dá uma tempestade segura nos nossos rios Negro e Solimões, eles formam verdadeiros banzeiros, assustadores. Não sei quem já passou por um banzeiro assustador, mas são ondas extremamente altas. Agora, quando nós olhamos para esse texto, nós chegamos a uma conclusão. A conclusão de que nenhum navegador, nenhum marinheiro, por mais experiente que ele seja, ele sai de casa torcendo para passar por uma tempestade. Ele não sai de casa e diz: hoje eu estou louco para dar uma tempestade.
Nem o mais louco fala isso. Assim também, nenhum de nós sai da nossa casa dizendo: ah, hoje eu estou louco que aconteça uma tempestade na minha vida. E a tempestade, entenda, significa tragédia na nossa vida. Nenhum de nós sai da nossa casa ansioso para encontrar uma tragédia. Nenhum de nós sai à procura de tempestades da vida. Pelo contrário, todos nós queremos ter uma vida calma, uma vida tranquila. Agora, Jesus nos deu um alerta. Ele disse: se prepare para tempestades. Porque tempestades, elas vão acontecer. Porque na vida tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Jesus deixou o alerta sobre tempestades de vida. Agora, o que nós observamos também nesse texto é que esse episódio relatado por Marcos, ele serve para nos mostrar que nós passamos nas nossas vidas por tempestades parecidas com as tempestades que os discípulos passaram. Com as tempestades, ou com aquela tempestade que os discípulos enfrentaram dentro do barco onde estava Jesus. Eu estou falando isso, meus irmãos, porque eu tenho certeza que alguns que estão aqui dentro desse auditório, alguns que estão me ouvindo, alguns que estão com o ouvido bastante atento, com certeza, em algum momento da sua vida, você já vivenciou a experiência de passar por uma tempestade, e não foi nada agradável. Você já deve ter vivido uma tempestade na sua vida, e não foi nada agradável. Eu já vivenciei a experiência de passar por tempestades na minha vida, e não foram momentos agradáveis. Eu falo isso porque alguns que estão me ouvindo neste momento, eles estão passando por tempestades na vida. Você os olha aqui dentro deste auditório, eles estão atentos ouvindo a minha pregação, mas você não consegue enxergar o que eles estão vivendo no coração deles. As tempestades que eles estão enfrentando dentro da alma deles. As ondas violentas que estão batendo lá dentro. Os conflitos que eles estão vivendo nesse momento. As preocupações que estão assolando a vida deles. Daí vem aquele ditado que diz que quem vê cara não vê coração. Eu falo isso para alertar aqueles que, de certa forma, cheios de orgulho, dizem que nunca passaram por uma tempestade na vida. E é por essa razão que eu quero alertar você que há pelo menos 4 coisas que nós precisamos saber sobre tempestades da vida. Você precisa saber pelo menos 4 coisas sobre tempestades da vida. Número 1, se você está anotando. Número 1, tempestades da vida são inevitáveis. Você não pode evitar as tempestades. Número 2, tempestades da vida são imprevisíveis. Número 3, tempestades da vida não são domináveis, não são domáveis, não são administráveis. E número 4, tempestades da vida são formas de Deus ensinar grandes lições para nós. Aqueles discípulos que passaram por aquela tempestade lá no mar da Galileia, eles saíram daquela tempestade cheios de lições de vida. E eles aprenderam essas 4 grandes lições: que tempestades são inevitáveis, tempestades são imprevisíveis, tempestades não são domináveis, não são domadas, não são administráveis, e tempestades trazem grandes lições para todos nós. Agora, por que é que esse texto nos mostra que tempestade da vida são inevitáveis? Primeiro, porque essas tempestades são iguais a fenômenos da natureza. Tempestade da vida, elas nos atingem quando menos nós esperamos. E você não pode evitar. Não dá para evitar. Você pode tomar um monte de remédio,
Mas se uma tempestade da vida quiser atingir a sua doença, ela vai atingir você. Cedo ou tarde, você pode ser atingido por uma tempestade da vida. É inevitável. Tempestades da vida são inevitáveis. As tempestades da vida, esse texto nos mostra que elas provocam medo. Talvez você esteja sentindo medo nos últimos tempos. É porque você está sendo assolado pelas tempestades da vida. Elas estão muito fortes, elas estão batendo no casco do barco da sua vida. Você está sentindo, esse casco da sua vida está quase para rachar. Por que isso está acontecendo? Porque a Bíblia diz que tempestades da vida são inevitáveis. Todos nós, um dia na nossa vida, passaremos por tempestades. É inevitável. Não adianta você fugir. Isso é como a história daquele rapaz que a morte marcou o encontro com ele na cachoeirinha. E ele era um cabeludo. E ele raspou o cabelo e disse: eu vou lá para o Alvorada. A morte chegou na cachoeirinha procurando o cabeludo. E não achou um cabeludo na cachoeirinha. A morte colocou a sua foice e começou a pensar. Ela disse: quer saber de uma coisa? Eu não achei o cabeludo, eu vou atrás de um careca lá no Alvorada. Como esse exemplo da morte, tempestades da vida é inevitável. Você pode sair de um lugar para outro, mas ela vai em determinado momento passar pela sua vida. Você vai passar por tempestades. Eu sinto muito dizer isso, mas todos nós passaremos por tempestades da vida. E uma coisa nós observamos sobre tempestades: elas não escolhem tamanho, elas não escolhem idade. As tempestades da vida não escolhem grau de escolaridade. As tempestades da vida não escolhem religião. Não adianta você dizer: mas eu sou batista, eu sou pentecostal, eu sou assembleiano, eu sou crente. As tempestades da vida não querem saber se você é pequeno ou grande, porque ela atinge pessoas pequenas, às vezes recém-nascidas, como ela atinge pessoas muito grandes, muito adultas. Tempestades atingem jovens e atingem velhos. Tempestades da vida atinge o doutor e atinge o analfabeto. Tempestades da vida atinge o crente e atinge o descrente. Elas são inevitáveis. Tempestades da vida são fenômenos inevitáveis. Não tem um remédio para elas. Elas são inevitáveis. Segundo, as tempestades da vida são imprevisíveis. Por que elas são imprevisíveis? Porque elas chegam de súbito. Elas chegam repentinamente. Elas chegam quando menos nós esperamos. Ela não espera para você ter dinheiro ou ter um plano de saúde. Ela chega quando menos você espera. Ela não espera para você melhorar ou passar o seu tempo de experiência no seu trabalho. Ela chega a qualquer momento. Ela não quer saber. Ela é imprevisível. Tempestades da vida são imprevisíveis. Elas chegam de repente. Elas não mandam nenhum aviso, elas não mandam um SMS, elas não mandam um zap para você ficar sabendo que elas estão chegando. Estou chegando. Daqui a 5 minutos, um carro vai bater você. Portanto, se prepare. Não manda. Olha, daqui a 3 segundos, o outro carro vai bater o seu carro de frente. Não manda. Ou hoje você vai sentir uma dor e você vai descobrir que você vai operar hoje mesmo. Não manda um alerta. Elas são imprevisíveis. Quantas pessoas não estavam boazinhas? Em questão de 1 hora, elas foram internadas. Em questão de minutos, estavam dentro de uma UTI de hospital. Por quê? Porque tempestades da vida são imprevisíveis. Não marcam, não avisam, não mandam SMS, não mandam WhatsApp. São imprevisíveis. As tempestades da vida,
elas nos pegam de surpresa. É uma doença que você descobre numa visita de rotina ao seu médico. Você vai lá, está tudo bem. Isso é que nem carro. Você chega e diz, olha, estou com um problema no fusível. Deve ser a lâmpada só. Aí você coloca o carro na oficina, aí levanta o capô do carro, aí diz, olha, o problema é que está na válvula, o problema também está aqui na injeção eletrônica, e aí você chegou lá achando que ia só trocar um fusível. Acaba que você deixa o carro lá por 2 semanas. Você vai ao médico sentindo apenas uma dor de cabeça. Chega lá e você diz, doutor, estou sentindo uma dor de cabeça. Ele diz, passa de vez em quando. Quando eu tomo um remédio. Aí ele passa uma bateria de exames. Aí depois ele vem de lá e diz, olha, você vai ficar aqui, você vai ser internado e você vai ter que passar por uma cirurgia porque a coisa é séria. Você diz, mas eu estava bonzinho. Recolhe. Imprevisível. Tempestades da vida são imprevisíveis. Tempestade da vida pode ser aquele acidente trágico. Você saiu de casa, você não prevê, não pode prever que vai acontecer um acidente. Quantas pessoas não saíram de casa e não voltaram? Por quê? Porque tempestades da vida são imprevisíveis. Tempestades da vida é aquele divórcio que pega um dos pares de surpresa e chega e diz, descobri que não quero mais nada com você. Mas nós temos 10 anos, 20 anos, mas eu descobri que eu perdi o encanto por você. Isso é uma tempestade da vida que vai deixar traumas, vai deixar sequelas. Você nunca imaginava. Ele te tratava tão bem. Ele dava tudo que você queria. E do nada, você é pego de surpresa. Tempestade da vida. Tempestade da vida pode ser a perda de um parente, de um ente querido. Portanto, esse texto nos mostra que as tempestades, elas são imprevisíveis. Elas nos pegam do nada e viram a nossa vida de ponta cabeça. A terceira coisa que esse texto nos mostra é que as tempestades da vida, elas não são domináveis, elas não são domáveis, elas não são administráveis. Por que elas não são domáveis? Por que elas não são domináveis? Por que elas não são domadas? Por que elas não são administradas? Porque tempestades da vida, não há um especialista para lidar com elas, humanamente falando. Não há um especialista sobre tempestades da vida. Não há um especialista humano que saiba trabalhar com tempestades da vida. Ele pode ser o melhor psicólogo, ele pode ser o melhor psiquiatra. O problema é que ele pode tentar ajudar todo mundo, mas se uma tempestade da vida bater na vida dele, ele não sabe como lidar com ela. Algumas semanas eu encontrei um amigo e nós conhecíamos um dos melhores cardiologistas do Brasil. Camarada experiente, cheio de prêmios, renomado. Fazia tempo que eu não o via. E eu perguntei ao amigo, e aí? Visitou fulano de tal? Ele disse, como? Você não soube? Vou visitar um cara que morreu? Falei, quê? Ele disse, ele morreu. Falei, como? O camarada era um especialista, um médico excelente. Eu perguntei, do que ele morreu? Ele falou, do coração. O especialista morreu daquilo que mais ele conhecia. Do coração. Você pode ser um profundo conhecedor. Você pode ser um especialista em qualquer área. Mas quando as tempestades da vida chegam, você não consegue domar essa tempestade. Você não consegue dominar essa tempestade. Você não consegue administrar essa tempestade. Elas são violentas. Não tem especialista que consiga. Isso acontece com médicos famosos, como essa pessoa. Era um cardiologista de mão cheia, mas quando aconteceu uma tempestade na vida que mexeu com o coração dele, ele não soube medicar ele mesmo. Isso acontece até com pastores renomados. Eles são capazes de dar conselhos para
todo mundo. E de repente acontece uma tempestade na vida dele, vira a vida dele de ponta cabeça. Ele não consegue dominar aquela tempestade. Ele é envolvido por aquela tempestade. Ele não consegue administrar aquela tempestade. Ele é envolvido por aquela tempestade. E as pessoas perguntam, mas como é que isso acontece? Ele ajudava todo mundo. A questão é que de fora do barco você dá muito pitaco. Você sabe muita coisa fora do barco. Mas quando você está dentro do barco e você passa por uma tempestade, a história é outra. Isso acontece com grandes economistas, isso acontece com excelentes administradores. Tem pessoas que são excelentes administradores, conseguem administrar um país, conseguem administrar um estado, um município, uma grande empresa, mas quando as tempestades da vida castigam o barco da vida deles, eles não sabem administrar. Por quê? Porque tempestades da vida não são administráveis, não são domadas, não são domináveis. Se nós olharmos esse texto, nós vamos prestar atenção que os discípulos conheciam o mar da Galileia como ninguém. Porque ali dentro daquele barco, tinha discípulos que nasceram na região da Galileia, eram pescadores, viviam da pesca e estavam dentro daquele barco. Eles eram peritos em barcos. Eles cresceram ali naquele lago. Era dali daquele lago que eles tiravam o sustento deles. Mas quando a tempestade chegou, quando a tempestade bateu naquele barco, eles tentaram escapar do perigo, eles remaram com toda a habilidade que eles tinham, mas a Bíblia diz que cada vez mais o barco o quê? Se enchia de água, e eles remavam, eram homens habilidosos, mas o barco se enchia de água. Ou seja, tudo que eles sabiam, todos os recursos deles, foram insuficientes para resolver o problema pelo qual eles estavam passando. Ou seja, o barco não obedecia o comando deles. Porque aquela tempestade era uma tempestade impiedosa, era uma tempestade violenta. E eles perceberam uma coisa. Eles disseram, nós não temos o controle da situação. Quando foi que eles procuraram Jesus? Depois que eles descobriram que eles não tinham controle da situação. Esse é o grande problema. A maioria de nós que está aqui sentados, sabe quando é que nós procuramos Jesus? No limite. Quando nós descobrimos que nós não temos controle sobre as nossas situações. Outro dia, eu conversando com um amigo, eu perguntei dele, um dos amigos aqui, membros da casa. Eu perguntei, fulano de tal, que nunca mais veio para a igreja. Ele respondeu, ele disse que está passando por muitos problemas, que ele só vai voltar para a igreja quando as coisas melhorarem. Ele vai afundar. Sabe por quê? Ele vai afundar, porque ele está passando por tempestades na vida dele. E ele está achando que as habilidades dele são suficientes para resolver por ele mesmo os problemas. Quando certo ele correr para Jesus, sair na direção de Jesus e clamar por socorro e pedir, Jesus, nós estamos indo à deriva. O barco vai afundar, o barco da minha vida vai afundar. Tem casais que só deixam para chegar e falar com o pastor quando já estão assinando o papel de divórcio. Aí eles procuram o pastor. Pastor, me socorre porque tem de salvar meu casamento. Mas o problema é que a tempestade já começou na vida deles faz tempo. Esse texto aqui, ele mostra que o vento, ele batia com violência no barco. Ele mostra que as ondas lutavam contra os discípulos que estavam ali dentro daquele barco. Aquelas ondas tinham um único objetivo. Aquelas ondas,
Elas queriam levar os discípulos para o fundo do mar, para o fundo do lago. Você sabe para onde é que as tempestades da vida querem levar você? Para o fundo. Lá para o fundo. Lá para as profundezas. Muitas vezes, meus irmãos, nós temos a sensação de que os problemas que afligem a maioria de nós que estamos aqui são como essa tempestade. Parece que a cada dia que passa, os problemas se agravam mais. Se é problema na área financeira, parece que a cada dia mais você vai mais para o fundo do poço. Se é problema de relacionamento, parece que a cada dia mais o seu relacionamento não tem jeito. E você apenas enxerga como saída para o seu relacionamento a separação. E nós chegamos à conclusão de que isso é uma clara evidência de que você está perdendo o controle do barco. E dizer que você está perdendo o controle do barco significa que você não tem recorrido para quem? Para Jesus, para Ele resolver os seus problemas. E muitos de nós não temos recorrido para Jesus porque nós não queremos que Jesus resolva os nossos problemas. Parece que alguns de nós queremos ajudar a tempestade e furar o casco do nosso barco para ver se tudo afunda de vez mesmo. Aí você pergunta, mas por que isso acontece, pastor? Por que nós não temos controle? Por que nós não podemos domar? Por que nós não podemos dominar? Por que nós não podemos administrar essas situações? Haja vista o fato de eu ser filho de Deus. Esse texto mostra para nós que tudo isso acontece porque nós não temos o poder, nós não temos a capacidade de dominar, nós não temos a capacidade de domar, nós não temos a capacidade de administrar as tempestades da vida. Esse texto mostra que só uma pessoa tem poder de domar, de dominar e de administrar as tempestades da vida. Você sabe qual é o nome dessa pessoa? Jesus. Só Ele tem esse poder. A quarta coisa, as tempestades da vida são formas. As tempestades da vida são métodos de Deus nos ensinar grandes lições. Por que é que você vai passar por tempestades da vida? Porque Deus quer ensinar para você grandes lições. Esse texto mostra que nenhum filho de Deus passa por uma tempestade, nenhum filho de Deus passa por um susto, sem que Deus não tenha uma lição para ensinar para esse filho. Outro dia, eu soube por intermédio de terceiros que um irmão se precipitou na estrada de Manaus, Presidente Figueiredo, o carro capotou, voou de uma altura de quase 15 metros, precipitou-se, acabou o carro e ele saiu ileso de lá. Fazia tempo que esse irmão não via a igreja. E ele disse que naquele momento, tão rápido, em que ele estava caindo no precipício, ele lembrou, ele disse, Senhor, me salva, Senhor, eu estou afastado, eu preciso ter um reencontro contigo. Ai, Senhor, e quando ele viu a pancada, ele pensou que tinha se acabado. Ele disse, quando eu sair dessa, Senhor, eu vou voltar para ti. Uma semana depois, esse irmão não estava na igreja, ele estava num barzinho tomando a Scarloff dele, a 51 dele, a loirinha dele. Será que ele aprendeu uma lição? O que é que esse irmão deve esperar? Uma nova tempestade na vida. O problema é que essa vem com mais força, com mais intensidade, com mais violência. Por quê? Porque ele não aprendeu uma lição. Nesse texto, Deus ele quer mostrar que mesmo quando a tempestade ela foge do nosso controle, nós precisamos entender que ela está sob o controle de Jesus Cristo. Fugiu do seu controle. Eu não sei o que fazer. Eu não sei como resolver. Jesus sabe. Jesus está no controle. Deixe Ele assumir o controle. Corra para Ele. Tenha fé. Ele vai resolver. Esse texto também ele nos mostra
que Deus ele quer nos ensinar que aquele que está conosco, ele tem autoridade sobre o vento, ele tem autoridade sobre o mar. Deus quer ensinar que as tempestades da nossa vida, elas não vêm para nos destruir. As tempestades da nossa vida, elas vêm para nos ensinar a confiar cada vez mais em Jesus. Porque essas tempestades, elas são instrumentos, elas são ferramentas que servem para fortalecer a nossa fé. E muitas vezes, a nossa fé está adormecida e nós precisamos de tempestades. Às vezes a nossa fé está acomodada e precisa de tempestades. Mas há uma coisa que chama a nossa atenção nesse texto. O início desse texto é tão maravilhoso, porque ele mostra aonde é que Jesus quer nos levar. O início desse texto diz que o nosso destino não é as profundezas, não é o fundo do poço, não é o naufrágio. O início desse texto diz que o nosso destino é onde? Do outro lado. O texto começa dizendo que Jesus chama os discípulos para ir para o outro lado. E o outro lado é muito melhor. Só que para chegar do outro lado, nós precisamos passar por onde? Pelas tempestades. No meio do caminho tem tempestades. E Jesus está dizendo, nós vamos para o outro lado. Lá é melhor. Tem coisas na sua vida que Deus estava preparando para você, que agora você está vivendo o melhor. Mas vira para trás um pouquinho para ver se você não passou por tempestades. Esse emprego que você está hoje é o lado melhor. Mas lembra que você, antes de estar nele, você passou por tempestade. Hoje você está saudável, sorrindo para todo mundo. Mas lembra que ontem você estava lá na cama, na mesa de cirurgia, passando por tempestade. Para levar você para o outro lado, para o lado melhor, foi preciso Deus fazer você passar por tempestades. E o bom disso tudo é que quando nós estamos com Jesus, nós passamos pelas tempestades, mesmo que elas sejam muito violentas, nós passamos e nós chegamos do outro lado. Quem não está com Jesus, não chega do outro lado, porque as tempestades da vida jogam essa pessoa para as profundezas. E esse texto ele mostra que o que Deus quer na verdade de cada um de nós é que nós vejamos o livramento e saibamos que Ele, o nosso Deus, é o único digno de ser adorado, porque é Ele quem nos leva para o outro lado. Portanto, hoje nós vimos 4 coisas sobre tempestades. Tempestades são inevitáveis, elas são imprevisíveis, nós não temos domínio sobre as tempestades da vida, e as tempestades são formas de Deus ensinar grandes lições. Mas hoje eu gostaria de mostrar também a reação dos discípulos. Como foi que os discípulos reagiram diante da tempestade? A Bíblia mostra que os discípulos buscaram socorro em Jesus. E quando eles buscaram socorro em Jesus, eles encontraram Jesus quieto. Eles encontraram Jesus repousando. Muitas vezes na nossa vida, nós vamos buscar socorro em Jesus, e parece que Jesus não vai ouvir a nossa oração. Parece que a gente pede, clama, e Deus não responde. Nós pedimos para Deus nos dar determinadas respostas, e parece que Deus não nos atende. Você sabe por quê? Porque Ele está quieto, Ele está repousando, Ele está em silêncio. Como foi que os discípulos reagiram quando eles viram Jesus quieto? Quando eles viram Jesus repousando? Os discípulos reagiram como muitos de nós. Eles ficaram incomodados. A tranquilidade de Jesus incomodou os discípulos. Eles ficaram incomodados com o silêncio de Jesus. Porque Jesus estava calado? Por que Ele não atende logo a gente? A tranquilidade de Jesus, o silêncio de Jesus em meio àquela tempestade incomodou os discípulos. Eles queriam que Jesus interviesse naquela situação o mais rápido possível.
Às vezes nós somos como os discípulos. Nós queremos que Deus resolva, intervenha nas situações o mais rápido possível. Pedir agora, daqui a 5 minutos eu quero a resposta. Fiz a ficha hoje, já quero a resposta amanhã. É por isso que no texto, os discípulos dizem, olha o que eles dizem. Mestre, não te importa que morramos? São dramáticos. Na verdade, eles estavam dizendo, o Senhor não se preocupa conosco? O Senhor não está vendo o nosso sofrimento? Olha, Senhor, meu filho está quase morrendo, o Senhor não vê, não atende a minha oração, o Senhor não se preocupa comigo. Ele está dentro do barco da sua vida. A questão é que ele está quieto. A questão é que ele está tranquilo. A questão é que ele está em silêncio. Porque quando todos se agitam, não sai coisa que preste. É preciso que um seja o equilibrado no meio das tempestades da vida. Alguém precisa ter equilíbrio em meio às tempestades da vida. Jesus era o elemento de equilíbrio naquele barco. Quando todos estavam desesperados, Jesus era o tranquilo. Os discípulos estavam apavorados. Na verdade, a palavra aqui era maravilhados. Quando eles viram Jesus falar para aquelas ondas violentas e dizer, aquiete-se, acalme-se, eles ficaram assustados, maravilhados. Eles ficaram maravilhados de ver o poder de Jesus, de forma que eles mesmos perguntavam, eles, discípulos de Jesus, eles perguntavam, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, às vezes, o milagre é tão grande, o milagre é tão maravilhoso, que nós perdemos a noção de que foi Jesus quem fez aquilo, de que Ele é o próprio Deus, e que não há impossível para Jesus, quando Ele se levanta, quando Ele ordena. Não há impossível para Jesus, quando Ele se levanta e quando Ele ordena. Hoje eu quero dizer para você o seguinte, não importa a tempestade pela qual você está passando, corra até Jesus, peça para Jesus se importar com você, Ele vai se levantar. Ele é o elemento de equilíbrio quando a tempestade está batendo no seu barco. Ele vai ordenar e essa tempestade vai passar. Porque Ele quer levar você para o outro lado. Mas para chegar do outro lado, você precisa passar por essas tempestades. É assim que nós enfrentamos as tempestades da vida. E hoje, eu quero que você ouça uma música que tem tudo a ver com esse texto da palavra de Deus. Escute. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não
Ele me socorrerá. Agora, com muito carinho, quero chamar para cantar comigo essa linda canção o meu irmão Moisés Cleiton. É um prazer para mim. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi e ele me escutou. Por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Oh, aleluia! A palavra do Senhor diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se o vento soprar contra a tua vida, clame o nome de Jesus e ele te socorrerá.